Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Conforme nós combinamos no último programa, continuam com a gente no nosso estúdio para falar sobre diabetes e coração, falando sobre as complicações cardiovasculares do diabetes, os doutores Leandro Oliveira, que é cardiologista, e a endocrinologista Lissandra Eduardo. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Leandro e com a doutora Lissandra sobre os problemas, as complicações cardiovasculares do diabetes. Olá, doutores, sejam bem-vindos aí novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Tudo bem? Bom, gente, fala pra gente primeiro, então, quais os fatores, continuando, né, o assunto, estamos na parte 2 do programa, né, continuando a sequência aí do programa, quais são os fatores de risco, então, da doença cardiovascular? Então, assim, com relação a diabetes, né, dependendo do paciente ter ou não o diabetes, então as doenças cardiovasculares são relacionadas de alguns fatores, assim, modificáveis e os outros não. Né, os modificáveis que a gente fala, assim, é o jeito que a pessoa leva a vida. Então, tem o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade. Né? Esses são os fatores que a gente fala que são os modificáveis. E tem alguns fatores, igual o paciente pode ter uma hipertensão arterial familiar, independente dele ter uma qualidade de vida boa, talvez até um atleta. Não sendo intimamente relacionado a esses fatores, né, que você acabou de citar. Modificáveis, né? Então, assim, talvez o paciente tenha o problema de uma história familiar que tem hipertensão. Né? E talvez também alguns dessa questão modificáveis, a obesidade leva à hipertensão. Isso. Então, assim, os fatores que levam à doença cardiovascular principalmente são esses: o tabagismo, sedentarismo, as dislipidemias, que é o colesterol alto, triglicerídeo alto. O diabetes HDL, é um fator de risco. O diabetes independente, né, assim, de ser modificável ou não, ele já configura um risco cardiovascular. Como a gente frisou muito no programa anterior, né, a questão, por exemplo, da obesidade, a questão da circunferência abdominal aumentada, que é essa gordura visceral, ela já predispõe a esse risco. Idade é um fator de risco também. A gente observa que com a expectativa de vida dos pacientes diabéticos tem uma predisposição maior. Sexo também é um outro fator, como a gente, né, assim, comentou bastante também. Mulher tem um risco 3,5, né, assim, 3,5 vezes mais aumentado. Né? A mulher diabética, ela tem esse risco maior em relação às não diabéticas, a hipertensão, né? Então, assim, são fatores que também estão muito relacionados com a síndrome plurimetabólica. Então, tem uma relação aí direta aí com essa possibilidade de ter um evento, ou um infarto, ou um derrame, né, assim, um AVC, ou uma doença arterial periférica. Então, os fatores de risco, né, que predispõem à doença cardiovascular são bem parecidos com os fatores que predispõem à diabetes. Muito parecidos. São muito íntimos, né, essa relação. É muito metabólico. Então, assim, são doenças que têm uma relação, né, assim, muito as doenças estreita. cardiovasculares, tem que imaginar que para a pessoa ter, ou ela nasceu, que é uma doença congênita, né, e as doenças cardiovasculares hoje, que a gente mais enfoca é o infarto, o AVC e essa doença arterial periférica. Todas elas são ocasionadas pela inflamação dos vasos sanguíneos, inflamação das artérias, né? Ou entupimento, ou um processo inflamatório contínuo a longo prazo. E no caso, a questão do diabetes, ele é independente, a causa isso, todos esses problemas o diabetes causa, né? Esse processo inflamatório nas artérias. Entendi. Agora, doutores, como saber se o paciente diabético tem ou ele pode ter um problema cardiovascular? Então, eu acho que é importante o paciente, sendo diabético, estar fazendo o controle com especialistas, né? Por exemplo, o eletrocardiograma é um exame básico que a gente consegue encontrar aí, né, assim, acessível né? até mesmo nos postos de saúde, é um custo baixo. E é um exame, por exemplo, que o paciente sendo diabético, ele tem que fazer com uma certa frequência, a gente indica anualmente fazer, pelo menos uma vez ao ano fazer, isso se ele não tiver uma doença cardiovascular prévia, né? Então, assim, é diabético, eletro uma vez no ano, eu acho que seria bem estabelecido. Já tem algum outro fator que predispõe
ao evento cardiovascular, uma história familiar, eu acho que de repente essa frequência a gente pode até rever. Isso. E a gente né? troca também de acordo com o que o paciente apresenta. Isso. O paciente já tem tem o diabetes, tem talvez uma insuficiência cardíaca da parte clínica, a gente imagina. Então a gente vai fazer um outro exame, que é um ecocardiograma. Talvez ele pode fazer uma tomografia para a gente estratificar esse risco dele, uma tomografia das artérias da coronária. Tudo isso são exames assim, que a gente fala que são não invasivos. Né? Aí é um paciente, por exemplo, que é diabético e tem um grau de obesidade, precisa perder peso para melhorar, né? Assim, para melhorar esse diabetes, para melhorar essa possibilidade que ele tem de ter um evento. Então, esse paciente teria indicação, principalmente sendo acima de 40 anos, de fazer um teste ergométrico. Né? Isso, é recomendado pela sociedade, né? Tanto de cardiologia quanto para a Sociedade Brasileira de Diabetes, porque a gente consegue mensurar a possibilidade de ele ter uma isquemia durante uma atividade física. Então é importante a gente prevenir para não expô-lo a esse risco. Porque né? senão o paciente, por conta própria, né, Lissan, talvez ele não fala com você, ele é diabético, aí ouve que atividade física é bom. Ele tem 50 anos, por exemplo, e ele começa a fazer uma caminhada mais ou uma bicicleta, mas aí enfim. não procura um cardiologista ou o próprio mesmo endocrinologista para ver que você tem que fazer algum exame e, na verdade, tem que ser feito um exame. Tem algumas causas e assim, alguns sintomas que o paciente não pode fazer o teste ergométrico também. Aí a gente parte para um outro tipo de exame, né, ou fazer uma tomografia, ou até, no caso, pode chegar até num cateterismo cardíaco. Uma cintilografia, para a gente avaliar a possibilidade dele ter um evento isquêmico durante um exercício, durante um estresse, né? Então, assim, é importante também que ele tenha um acompanhamento com um especialista para seguir as orientações adequadas. Porque isso também, como você colocou, né, Alessandra, um determinado tempo aí, pode ser que não tenha sintomas. Então, o paciente diabético ele tem que estar sempre com o sinal. É isso que a gente fala. A patologia do diabetes nem sempre vai cursar com sintomas. A maioria dos pacientes são assintomáticos. Quando eles vêm a queixar para a gente, essa doença já pode estar assim, bem crônica, já ter causado um dano e ter sido aquilo ali deletério para o organismo. E aí a chance, por exemplo, de reversão ser pequena. Então, é importante que a gente busque um bom controle, né? A gente comentou no outro programa que, por exemplo, o paciente que tem um evento, por exemplo, o paciente diabético que teve um infarto, a chance dele ter novo evento é muito maior. E a chance também que ele tem de recuperação é muito menor, justamente por ele ser diabético. E isso já confere um grau de resistência, né, do organismo em relação à recuperação. Então, é importante que mantenha os níveis glicêmicos controlados. Igual no caso do diabetes, na parte cardíaca tem muito o que a gente chama de infarto silencioso. O paciente diabético teve uma lesão miocárdica, né? O coração dele sofreu um infarto e ele não sabe que teve esse infarto. Então o paciente infartou, a gente só descobre que ele teve esse infarto quando vai fazer um exame. Aí o paciente chega, a gente chega e fala assim, você já sofreu um infarto? Não, eu nunca senti nada. E existe, chama infarto silencioso. O diabetes tem essa particularidade. Então, assim, ele causa uma lesão no miocárdio, ele causa uma lesão no coração, sem o paciente sentir que teve aquela dor típica do infarto, aquela dor no peito. Com irradiação para o braço. Então, existem esses pequenos microinfartos. E como também existe o micro-AVC. Algumas pequenas artérias, ele vai lesando essas artérias, o paciente talvez vai ter, quando tiver seus 80, 70, 80 anos, são microlesões, ocasionadas também pelo diabetes, pelo processo inflamatório que ele causa. Entendi. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar de prevenção. Prevenção do diabetes, prevenção das doenças do coração. A gente vai falar como evitar. É só um minutinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Estão comigo no estúdio hoje a doutora Alessandra Eduardo, que é endocrinologista, e o cardiologista doutor Leandro Oliveira. Nós estamos falando sobre o diabetes e os problemas do coração. Doutores, falam para a gente agora, vamos falar sobre a prevenção. Vamos falar sobre evitar esses problemas todos. Como evitar? O que a gente pode fazer? Vamos começar pelo diabetes. O que a gente pode fazer para evitar o diabetes, para não ter diabetes, doutora?
Então, como a gente está batendo, né, assim, está enfocando, o diabetes é uma doença que tem aumentado com a expectativa de vida. Então, o sedentarismo é um fator de risco para o diabetes. A obesidade é um fator de risco para o diabetes. A má alimentação é um fator de risco para o diabetes. Então, peraí, 3 fatores que estão bem ligados, né, gente? Ó, alimentação, atividade física e obesidade. Então, se você controlar a alimentação, se a gente conseguir, física, né, assim, controlar isso aí, eu acho que já é uma chance bem reduzida de desenvolver o diabetes com a idade, que é onde a doença é mais prevalente. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem que é importante mudar o estilo de vida. A atividade física é essencial tanto para prevenir a doença, né, em questão, em foco, quanto para evitar as doenças cardiovasculares, né, que podem ter ou não uma relação direta aí com a história familiar, e aí para controlar. A pessoa que já é, então, ela, né, assim, perguntaram, e aí, mas se é diabetes, tem como evitar de ter doença cardiovascular? Com certeza, eu acho que se houver um bom controle glicêmico, um bom controle desses parâmetros que influenciam indiretamente, a gente reduz muito, eu acho que a gente consegue reduzir. Então, eu acho que é mudança de estilo de vida que está em jogo, né? Hábitos saudáveis. E assim, quando você reduz, quando você melhora seus hábitos de vida, não só o diabetes, mas né? Tudo, você né? melhora em todos os fatores, Isso. né? Talvez o paciente tenha o diabetes, ou se ele não tem o diabetes, então assim, se ele é um paciente sedentário, são várias coisas que podem trazer problema para ele, né? Sem ser também um problema cardiovascular. Se é um paciente hipertenso e é obeso, a chance dele ter uma hipertensão de difícil controle, piorar essa hipertensão é muito grande. Então é importante que a chance, por exemplo, de um paciente obeso ser ou piorar, por exemplo, uma dislipidemia é muito grande. Então, assim, vamos tentar controlar essa questão do peso, porque eu acho que o peso, eu coloco o peso como um grande vilão aí para desencadear isso tudo. E assim, quando está associado também, né, até que hoje diminuiu bastante, mas o tabagismo, tanto que o tabagismo também piora, tanto... Tá fora de moda hoje, né? Então diminuiu bastante. Que bom que tá fora de moda. Bem menos, né? Que bom. Porque a gente vê que os estudos mostram que o tabagismo, ele atrapalha o controle da glicemia. Né, com certeza. Então, assim, o paciente talvez está tomando remédio prescrito pelo médico certinho, mas é fumante. E aí faz os exames e a glicose está descontrolada. A gente percebe que ainda mantém esse mau controle. É isso, né? Como a gente está focando aqui hoje, que é doença arterial, né? O tabagismo tem uma relação direta nisso. Então, assim, piora a qualidade dos vasos, esse risco de instabilidade da placa. Então, é importante que a gente descontinue essa prática e continue no não modismo, né? Tá certo. Doutor Leandro, infelizmente aconteceu, o paciente, a pessoa tem diabetes. O que ele pode fazer, então? O que é importante que ele faça para ele não ter doença cardiovascular? Então, assim, a principal coisa, o paciente tem o diagnóstico de diabetes, né, ele acompanhar com o médico especialista, para ter a principal coisa é o controle glicêmico. Manter as faixas ali ideais da glicemia, né, no sangue, associada aos fatores de mudança de vida. Tem paciente que o médico passa o remédio, mas ele continua sedentário. Não faz uma dieta adequada, né, não faz a dieta adequada, não pratica nenhuma atividade física. Então, assim, esses aí são os fatores do diabetes que complicam o diabetes e complica para o nosso lado também da doença cardiovascular. Então, o paciente tem um diabetes, aí ele só falou que vai me causar um infarto, um AVC, vou ter um problema na perna que vou ter que amputar minha perna. Então, o que ele pode fazer para evitar? Então, controlou a glicemia, a gente vai nesses fatores de risco associados, né, igual eu já falei. E depois o paciente se ele só tem só o diabetes, ele tem que saber que, independente dele ter o diabetes, ele tem que fazer da nossa parte um eletrocardiograma anualmente, se ele não tiver nenhum fator de risco cardíaco. Se ele tem um fator de risco associado, uma hipertensão, o paciente é diabético e hipertenso, ele tem que procurar com o cardiologista fazer os exames cardíacos periódicos, o eletrocardiograma, um ecocardiograma se ele tiver uma doença estrutural do coração com alguns sintomas, que o médico vai determinar. Aí o paciente tem hipertensão, diabetes e quer começar uma atividade física. A gente está tanto batendo nessa tecla. Ele tem que fazer um chamado teste ergométrico. Mas ele não pode fazer o teste ergométrico porque tem alguma coisa que impeça, né? Que são vários. Ele vai para os outros exames que a gente fala que são não invasivos,
uma tomografia coronariana, uma cintilografia e até mesmo um cateterismo cardíaco. Pode chegar a esse ponto. Tanto para estudar as artérias do coração dele ou para mesmo intervir e colocar o stent, que é uma angioplastia. Né? Doutores, e o tratamento? Como é que é o acompanhamento, o controle dessa doença? Aí o tratamento então vai gerar em cima da doença de base, né? A gente vai tentar então controlar esses fatores causais, né? Manter, no caso do diabetes, no caso os hipoglicemiantes orais, a alimentação específica para o diabético é muito importante, né? A prática da atividade física, o controle da hipertensão com os antihipertensivos, né? A gente não falou assim especificamente, mas, por exemplo, o diabetes, ele causa uma complicação microvascular que é a nefropatia diabética. E os antihipertensivos, existem duas classes de antihipertensivos que são principais, que atuam também protegendo o rim. Né? Protegendo o rim. Então, eles fazem uma nefroproteção. Então, é muito importante a gente tentar cercar a fisiopatologia da doença, né, com o tratamento medicamentoso. O paciente diabético tem uma predisposição a ter problemas de colesterol, Isso. da gordura do sangue. Exatamente. Então, o paciente tem diabetes e, em alguns casos, a gente tem que entrar com o que a gente chama de estatinas, né? Simvastatina, rosuvastatina. Então, a gente tem que entrar com esses remédios, mesmo o paciente tendo colesterol controlado. E quando o paciente também já tem, geralmente você chega lá, o paciente já tem, né, a doença chamada dislipidemia. Tem essa doença da gordura alta no sangue. Então, mesmo o paciente que não tem a dislipidemia propriamente estabelecida, a gente faz como se fosse uma prevenção. Tá? Existem, por exemplo, os antiagregantes plaquetários, que também são classes medicamentosas que a gente faz para tentar evitar que o paciente venha a desenvolver um evento, né? A gente tenta diminuir, né, a chance dele ter um AVC ou um infarto. Então, assim, tem hora que quando chega nessa parte de tratamento, é mais individualizado. Então, cada paciente vai ser tratado de um jeito, dependendo tem o diabetes e das doenças associadas. Talvez o paciente tenha um hipertiroidismo, que a gente nem falou também, um tratamento específico. Algumas outras doenças que podem, assim, alterar metabolicamente, assim, desencadear, é como se fosse um efeito em cascada. É por isso que por isso que tem que particularizar, isso que você falou é muito importante a gente Porque considerar. a gente tem 2 pacientes diabéticos, aí são vizinhos, aí eu falo, por que meu médico não me passou esse remédio? O seu médico é ruim? Não é isso. Ou então, o contrário, meu vizinho toma também, aí isso, chega o paciente, eu tô tomando, enfim. Então, assim, eu acho também que não pode. Então, o paciente que tem diabetes e está tomando alguns remédios associados que não tem a ver diretamente com a glicose, é porque o médico viu que ele necessitava aquilo ali para proteger ele de alguma doença futura. Então, assim, nem todo paciente com diabetes tem o mesmo tratamento de outro com diabetes. Com certeza, é muito individual, né? Tá certo. Aí o mais importante, eu acho que é conscientizar das possibilidades, né, das complicações da doença, para a gente tentar evitar. Isso aí. Né, e ter qualidade de vida. É isso aí. Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação dos doutores aí em mais um programa com a gente. Né, Helena, mais uma vez. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema para a gente? O nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!